Continuando no nosso raciocínio de ATM, a gente já entendeu quais são as partes do osso mandibular e quais são as partes do osso maxilar que se relacionam para que eu tenha a minha articulação temporomandibular. Porém, a gente não pode se esquecer do disco articular, que é uma terceira estrutura que faz parte da ATM e tem uma função extremamente importante. Então, no disco articular, nós precisamos entender de que esse disco é composto. Ele é de tecido ósseo, ele é de tecido conjuntivo, conjuntivo fibroso denso ou conjuntivo fibroso frouxo, ele é um tecido diferenciado, ele é um tecido gorduroso. De que é feito o meu disco articular? Qual é a forma anatômica desse disco articular? Ele é uma superfície plana? Ele é uma superfície achatada? Qual é a forma desse disco? Quais são as características gerais do meu disco articular? E quais são as funções do meu disco articular dentro da articulação? Eu preciso entender o que esse disco executa quando eu estou executando os movimentos. Mas, por enquanto, vamos entender quais são as características desse disco, que eu já dei a dica para vocês, quais são as funções do disco articular. E aí, passando para frente, a gente tem que enxergar que em torno do disco nós temos várias estruturas que estão se ligando ao disco e se ligando às outras estruturas da face como um todo. Vamos se atentar primeiro às estruturas que nós chamamos de ligamentos. Então, eu já caracterizei o meu disco, já dei as funções dele, e agora eu sei que existem alguns ligamentos que se relacionam ao meu disco articular e que têm funções importantes. Esses ligamentos, eles vão ter uma origem, vão ter uma inserção e vão ter uma função. Não são somente ligamentos que se ligam ao disco articular. A gente tem outras estruturas que vão se ligar ao disco também, mas nesse momento vamos ficar atentos somente aos ligamentos, perfeito? Então, vamos identificar quais são os ligamentos importantes na ATM, qual é a sua origem e qual é a sua inserção, de onde ele sai e aonde ele liga, origem, inserção, e qual é a função desse ligamento dentro da ATM. Vamos fixar esse conceito, vamos estudar e aprender. E aí eu vou mostrar para vocês algumas figuras nas quais a gente consegue observar alguns ligamentos e eu preciso que vocês identifiquem para mim quais são esses ligamentos que fazem parte da articulação temporomandibular. Nesse momento, não se apeguem a essa estrutura vermelha e branca do lado direito da figura. Isso não é um ligamento, é um músculo, mas isso é assunto para uma aula seguinte, perfeito? Então, quais são as características e funções desses ligamentos relacionados às ATM? Nós vamos nomear esses ligamentos e mostrar, dentro desses esquemas que vão vir a seguir, quais são os ligamentos que eu estou querendo apontar, tá bom? Associado à função de cada um. Então, nessa primeira figura, a gente observa circulado em vermelho alguns ligamentos. Quais são esses ligamentos? Qual é a origem? Qual é a função? Qual é a inserção? Quais são esses ligamentos, origem, inserção e função? Vamos identificar e vamos escrever para estudar. Esse outro ligamento, qual é ele? De onde ele se origina, onde ele se insere, qual é a função dele? Esse ligamento, origem, inserção, função. E por último, esses dois ligamentos, quais são suas origens, suas inserções e suas funções dentro da ATM? Perfeito? Então, resumindo, a gente já sabe quais são os componentes ósseos ou esqueléticos que vão gerar ou que vão ser os responsáveis pela existência da minha ATM. A gente já sabe que nós temos um disco articular, que tem características e funções específicas. E a gente sabe também que temos alguns ligamentos. Preciso identificar quais são, como eles se chamam, qual é a origem desse ligamento, a inserção desse ligamento e a função desse ligamento dentro da ATM. E dentro disso tudo, quais são os movimentos que a minha ATM realiza? O que a minha ATM faz quando eu abro e fecho a boca? O que ela faz? Então eu preciso raciocinar em cima disso aí, tá bom? Para a gente finalizar bem certinho, só para chamar o raciocínio de vocês para uma coisa. Vamos observar as imagens a seguir. Do lado esquerdo, a gente vê uma articulação temporomandibular, com côndilo, disco e fossa, e do lado direito a gente vê
dentes, né? Uma vista lateral de um cadáver, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, é o mesmo cadáver. E aí eu queria que vocês se atentassem a relacionar características dessa ATM com características dessa dentição. Uma segunda foto. Da mesma forma, tem uma ATM, uma articulação e tenho dentes. Vocês conseguem observar alguma relação, alguma coisa chama a atenção de vocês quando eu observo ATM e quando eu observo dentes? Beleza? Vamos pensar nisso, vamos fazer todas essas atividades. Esse texto ele vai para vocês em PDF, esse vídeo está disponível nos canais que temos de comunicação e no meu canal no YouTube, que foi feito especialmente para vocês, tá bom? Desejo muita paz, muita tranquilidade, muita paciência nesse momento difícil, mas não deixem de estudar, vamos evoluir espiritualmente, psicologicamente, e contem comigo sempre que precisar. Eu estou em total acesso por qualquer um desses meios de comunicação que a gente tem disponível. Um abraço.